Então, falando aí desse início da cassinicultura, é muito importante a gente falar da onde vêm os camarões, em que grupo, né, eles pertencem. Então, eles pertencem a um subfilo, né, chamado crustácea, né, então eles são de um grande filo artrópoda, em que os crustáceos, eles é uma palavra que vem do latim, que significa concha, né, então são animais que possuem aí um revestimento endurecido, um exoesqueleto bastante calcificado. Atualmente a gente tem cerca aí de 70 mil espécies catalogadas, dentre as quais a gente destaca aqui os mais comuns, né? Então a gente tem as lagostas, os lagostins, os caranguejos e camarões. Por que eu destaco eles? Porque quando a gente fala crustáceos, né, nós já associamos a estes animais, né, aos camarões, a culinária sofisticada, ou a culinária aqui na região norte e nordeste, a gente já tem essa, digamos assim, faz parte do nosso hábito alimentar, né, está presente aí nas nossas comidas regionais. E, além disso, eu considero aqui como uma culinária, né, gourmet mais deliciosa do mundo. Bom, dentro desse grupo dos crustáceos, nós temos aqui a principal classe, que é a Malacostraca. E aqui nós temos a ordem Decápoda, em que dentro dessa ordem Decápoda a gente tem essa infraordem aqui, a Carídea, né? Que é aqui onde estão os nossos camarões de água doce. Então é aqui que a gente vai estudar e a gente vai falar um pouquinho deles. E alguns conceitos, eles devem ser importantes aqui, mencionados, para que vocês entendam, né? Antes de falar sobre cassinicultura, a gente tem que entender o que é a cassinicultura e a gente tem que entender o que é a cassinologia, né? A cassinologia é um ramo da zoologia, né, que vai estudar vários aspectos biológicos dos crustáceos, e aí vocês viram, nós temos uma diversidade muito grande de crustáceos, aqui as suas 70 mil espécies, né? E a cassinicultura nada mais é relacionada à produção desses crustáceos, mais especificamente os camarões, tá? Então, o Brasil, ele é um grande produtor de camarões marinhos. Nós temos produções de camarões de água doce também, mas não tão significativas como é a cassinicultura marinha. E na produção mundial, a FAO, né, ela coloca ali a nível de produção, tanto em toneladas como em valor comercial, ela enfatiza a produção de crustáceos. Então, a gente tem aí produção de lagostim, tem produção de camarão carídeo, tem produção de camarão peneídeo, né, que seriam os camarões marinhos, caranguejos, enfim. Ele vai dar um panorama de cultivo de crustáceos. E camarões de água doce, como eu já falei para vocês, eles são crustáceos, né, carídeos. Então, essa infraordem carídea, ela é caracterizada por animais que possuem a sua fase pós-larval em água doce. Algumas espécies, elas possuem todo o seu ciclo de vida em água doce. Outras, né, como grande parte dos camarões em que tem interesse para a aquicultura, eles têm a fase inicial, a fase larval, né, em águas salobras, e a fase pós-larval em água doce. Embora haja populações, né, mesmas espécies com diferentes populações de águas continentais e espécies que migram para essas áreas estuarinas. Bom, na aquicultura nós temos aí o principal gênero voltado para a produção, é o gênero Macrobrachium, né? É um gênero de ampla distribuição nos continentes asiáticos, né? A África, a Ásia, as Américas, e catalogados nós temos aí cerca de 200 espécies, em que 30 dessas espécies têm interesse na aquicultura. E quando nós focamos a aquicultura, nós temos aí não só a produção em escala comercial. Dessas 30, nós temos aí pesquisas, nós temos aí cultivo comercial e algumas espécies com escala comercial. Existe esse gênero aqui, eu acredito que se pronuncia o Cryphaeopsis caementerius, né, que é um
um camarão, né, de água doce, muito comum no Chile e no Peru, que tem um apelo para a carcinicultura de água doce, tá? E, além disso, ele faz parte aí da culinária tradicional desses países, né? Então, aqui eu coloquei a sopa de camarões, que é exclusivamente feita com essa espécie. Esse camarão aqui, embora ele não seja do gênero Macrobráquio, filogeneticamente ele está dentro aqui do gênero Macrobráquio, tá? Então, o gênero em si, o Macrobráquio, ele vai ter essa característica, né? Esses quelípodos aqui diversificados, né? Eles são maiores, né? Características de um camarão carídeo. Esse segundo aqui, a segunda pleura aqui do somito, ela vai sobrepor entre a primeira e a terceira. São espécies aqui que têm uma estrutura de rostro longo, o que acaba dando essa diferenciação dos camarões marinhos. Eles, pelo menos para quem conhece, né, consegue verificar, né, de forma bem evidente essas diferenças na estrutura de camarões marinhos e camarões de água doce. Bom, dentro dessa produção mundial, nós temos aí a aquicultura crescente. E a aquicultura hoje, ela colabora aí com 46% da produção. Sendo que os crustáceos, em termos de setor de produção, né, eles têm digamos assim, bons valores, né, um setor crescente, é um setor um dos mais importantes, né, para a produção de organismos aquáticos de origem animal. Nós temos aí o terceiro maior setor em produção em toneladas, mas o segundo em valor comercial. E dentro desse setor é unânime que a carcinicultura marinha ela tem um apelo maior, né? Mas nós temos aqui a carcinicultura de água doce, né? Dentro desses 9,4 milhões de toneladas, nós temos aí pelo menos 3,6 milhões de toneladas voltados para a produção de crustáceo na água doce. E se a gente observar essa tabela aqui da FAO, né, a FAO de 2020, relacionada à produção em 2018, nós temos aqui o continente asiático, aqui é o que prevalece na produção dos crustáceos de água doce, e a América aqui em menor escala, tá? Então, o continente americano tem potencial muito grande, né, para a produção de camarões de água doce. Então, aqui, falando de produção mundial, até o final da década de 90, nós tínhamos aqui consolidado a produção do camarão da Malásia, que muitos de vocês já ouviram falar, né? E que no Brasil é a espécie mais cultivada de camarão de água doce, tá? Então, por muitos anos, o camarão da Malásia, né, que o seu cultivo iniciou-se na década de 60 e até o final da década de 90, era a espécie que comercialmente estava aí estável na aquicultura. Atualmente, nós temos outras espécies do gênero Macrobráquio que têm se destacado aí na aquicultura, tanto em escala mundial, como no caso aqui o Macrobráquio niponense, e como escala regional, né, ou escala em um único país, como, por exemplo, aqui o Macrobráquio malcossone. E nas Américas também não é muito diferente, né? Nós temos aqui espécies do gênero Macrobráquio que têm destaque aqui ou para produção em escala comercial ou para produção em escala, como eu posso dizer, experimental, né? Aqui eu destaco aqui essa espécie que eu já falei para vocês, que ocorre lá no Chile e no Peru e tem uma importância. Nós temos o Macrobráquio tenellum, também uma espécie que ocorre no continente sul-americano. Nós temos aqui no Brasil essas 3 espécies em que se destacam para a carcinicultura. Eu tenho aqui o Macrobráquio carcinus, né, que foi uma espécie muito importante recurso pesqueiro, né, o pitu, assim conhecido. Nós também temos aqui o camarão canela, que é o Macrobráquio acanthurus, e eu sou suspeita em falar dessa última espécie, que é o Macrobráquio amazônico, que é o camarão da Amazônia, que no meu ponto de vista é uma espécie que tem futuro na carcinicultura de água doce. Então eu destaco ela aqui, o Macrobráquio amazônico, justamente porque é uma espécie que tem um pacote tecnológico consolidado,
Nós temos as etapas de cultivo como larvicultura, berçário, manutenção dos reprodutores e o crescimento final bem delineados, né? Embora na cassinicultura a gente tenha algumas dificuldades, como, por exemplo, aspectos genéticos, aspectos da fisiologia, aspectos nutricionais, mas a gente tem um pacote de produção para essa espécie já bem delineado, né? Para a escala comercial. E quando a gente fala de produção mundial, nós temos aí uma produção de 500 milhões de toneladas de camarões de água doce, em que a China ela colabora com a maior parte da produção dos camarões de água doce, então a gente consegue visualizar esse gráfico aqui, em que a China, e aí eu estou incluindo Taiwan aqui, tem-se uma produção de 82% e os demais aqui são correlatos a países asiáticos. Então, nós temos aqui as principais espécies, o Macrobrachio niponense, o Macrobrachio rosenberg e o Macrobrachio malcusoni ainda tem uma importância, digamos que insignificante, né? Então, ficaria ali naquela categoria de outros, né? E, é claro, a produção de camarões de água doce, ela prevalece para países asiáticos e, em menor escala, as Américas. Então, este aqui é uma tabela da FAO, né? E na tabela da FAO a gente tem essa produção de crustáceos, né? Em termos de contribuição em milhões de toneladas, né? E também em porcentagem. E a gente consegue ver aqui, quando a gente fala de camarões de água doce, nós destacamos essas duas espécies. Embora em termos de porcentagem na produção de crustáceos, né, ambos sejam de 2,5%, nós temos aqui o Macrobrachio niponense, desde a última estatística aqui, tendo uma produção mais elevada que o Macrobrachio rosenberg. Vale ressaltar que é uma espécie que ela é produzida exclusivamente na China, né? É uma espécie que ganhou espaço aí depois dos anos 2000, foi quando a China começou a desenvolver o pacote tecnológico para a espécie nativa. Uma espécie de pequeno porte, né, comparado ao Macrobrachio rosenberg, o que, no meu ponto de vista, é uma esperança para a gente que tem uma espécie nativa, que é o camarão da Amazônia, e que é um camarão que pode ir para frente aí no cultivo de cassinicultura, né, voltados para a cassinicultura de água doce, utilizando aí as espécies nativas. Então, aqui eu destaco justamente isso, né? O camarão de água doce, na aquicultura, e até em termos brasileiros, ainda é bem singelo a sua produção, né? Em comparação ao camarão marinho. Para quem não sabe, o camarão Macrobrachio rosenberg, nós fomos o quarto maior produtor no mundo, né? Esse retrocesso ele se deu aí na década de 90, né? Em que a cassinicultura marinha também cresceu bastante no Brasil e hoje, né, nós somos um dos principais produtores de camarões marinhos. Bom, como nós sabemos, a produção de camarões de água doce no Brasil, apesar dela ser bem singela, digamos assim, um valor não muito significante, mas quando a gente fala pelo apelo na economia regional, é significante sim, os camarões de água doce. Não estou falando de aquicultura, eu estou falando mais o camarão de água doce como um recurso pesqueiro. E isso não é só no Brasil, a gente tem outros países em que camarões de água doce têm uma importância significante e um apelo regional. No Brasil, eu destaco mais uma vez o Macrobrachio amazônico, porque é uma espécie de grande importância para a pesca artesanal, né, principalmente na região norte, principalmente também, em parte, ali nos estados do Pará, do Amazonas e do Amapá, em que esse animal ele é capturado por meio de armadilhas, então aqui é o apetrecho de pesca utilizado, que é o matapi, e esse camarão ele pode ser comercializado nas feiras locais, né, mas na forma salgado. Então, pelo um relato de experiência que eu já vi assim em feiras, né, em Manaus, esse camarão aqui sendo comercializado salgado, né, na forma salgado, e conhecido como camarão regional, e vendido aí o preço do quilo a R$20, né, um preço inferior aí ao camarão marinho.
Uma coisa que também vale ressaltar dentro da cassinicultura de água doce, não estou falando de recurso pesqueiro, não estou falando do animal capturado, estou falando da produção. É que o camarão de água doce, apesar dele ter uma produção menor que o camarão marinho, na cassinicultura, né, o camarão oriundo da cassinicultura, ele tem um valor comercial superior, né? Então, ele tem algumas vantagens. Então, aqui, eu estou citando aqui um artigo recentemente publicado, na realidade é um capítulo de livro do professor Wagner Valente e o Dallas Flickinger, em que foi colocado num capítulo específico para camarão de água doce, em que nós temos aqui o Macrobrachio rosenberg vendido aqui, o preço por quilo, a $5, né, 5,76 dólares americanos. E em relação ao Pinus vanamei, que é a principal espécie, né, da cassinicultura marinha, nós temos aqui um valor menor. E o Macrobrachio niponense, que é uma espécie de menor tamanho, né, e menor que o Pinus vanamei, vendido a 4,76, um valor bem próximo do valor vendido pelo Pinus vanamei. Então, se a gente observar, o Macrobrachio ele tem um valor comercial mais elevado. E, além disso, como vantagem aí na cassinicultura de água doce, e esta tem tudo a crescer, é que esses animais eles possuem um hábito alimentar onívoro, né? Então, além de eles serem onívoros, eles têm uma grande plasticidade alimentar, né? Ele fica no fundo, né? Eles são onívoros e também alguns autores classificam como onívoros detritívoros, e isso facilita a sua introdução a diversos sistemas de cultivo, né? Dentre os quais eu destaco aqui os sistemas integrados. Então, desde o início, né, já falei para vocês, são uma ótima opção para sistemas integrados. Além disso, é uma espécie que permite o seu cultivo pelo menos um ciclo por ano em regiões temperadas, em que o berçário, né, em que a larvicultura e a reprodução podem ser mantidos em condições indoor.